um musicista, quer dizer, é um musicista também, mas ele está aqui hoje, diferentemente, ele está aqui hoje como jornalista. Ele não está aqui hoje como musicista. Antônio Carlos da Fonseca Barbosa nasceu na Paraíba e é jornalista, pesquisador e músico e poeta. Se formou em Comunicação Social e Artes, com habilitação em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, e em 2000, e no mesmo ano, fixou residência em São Paulo. Em janeiro de 2001, criou a revista online Ritmo Melodia. Ritmo Melodia é o maior banco de dados de entrevistas de cantores e cantoras da música popular brasileira. A revista, que canta a diversidade musical do Brasil, foi criada e editada desde 2001, divulga música popular, instrumental, erudita e os músicos brasileiros, e já conta com mais de 800 entrevistas. Eu fui uma das pessoas que esteve presente nessas entrevistas. Sou muito grata pela participação, Antônio Carlos. É uma honra ter você aqui hoje. Muito obrigada pela participação. E eu quis trazer você aqui hoje, Antônio Carlos, porque o Chac Nativa ele tem um propósito de mostrar para o público do Tautocronia, que é um programa voltado para a cena independente autoral, todo o processo, na verdade, para a gente alcançar o objetivo do resultado que cada artista pretende ter com a sua estrada, com os seus projetos, com o seu objetivo de alcançar e de almejar aquilo que ele quer enquanto um trabalho musical. E para isso, não basta só ter a música. É necessário todo um processo que não depende só do artista, depende de tudo aquilo que envolve o artista, como a divulgação, como o jornalismo que envolve tudo isso, como o pessoal da produção. E você faz parte disso tudo, Antônio Carlos. Seja muito bem-vindo aqui hoje. E eu gostaria de te perguntar, então, querido, qual que é o foco da Ritmo Melodia? Bom, a revista Ritmo Melodia, posso dizer que é o diferencial dela, dentro do que é o jornalismo, é exatamente não ter um nicho musical. Vocês que têm um programa, um podcast, vocês focam ali no rock and roll e vocês seguem. Isso é o padrão no jornalismo, isso é o que manda os manuais do jornalismo, do marketing. Um nicho e se destacar. A Ritmo Melodia, ela veio exatamente nesse contrafluxo do nicho, tratando da música brasileira dentro dessa diversidade, onde abriga todos os ritmos musicais, os gêneros musicais, desde instrumentista, desde banda, desde artistas, solos. Então, esse é o grande diferencial. E aí, realmente, o próprio slogan, que é a revista que canta o Brasil, esse é o propósito, né? É claro que, pela própria natureza e, inclusive, a própria escolha dos artistas, tem alguns artistas que, obviamente, optam em ceder entrevista, estar em revista que seja nichada, e eles estão certos. Né? Pode ser que tenha roqueiro que não queira ceder uma entrevista para a Ritmo Melodia, porque ela acessa o site, vê um forrozeiro, vê um regueiro, né? Vê uma pessoa de MPB e fala, bom, isso não é o que eu quero para exposição do meu trabalho. É claro que com o advento das redes sociais, com o advento dos podcasts, dos blogs, etc., isso também abriu, né, o leque. Entenderam-se que música é música e onde tem o espaço as pessoas ocupam. E quem é daquele segmento vai ler aquela entrevista, etc. Então, o diferencial da Ritmo Melodia é exatamente esse. Ser uma revista que traz a diversidade musical brasileira em mais de 1.100 entrevistas atualmente. Arrasou, arrasou. E aí, diferentemente do foco, qual que é a proposta editorial da Ritmo Melodia e seu espaço no mercado atualmente? O propósito editorial ele foi mudando nesse longo de 2 décadas. Né? Inicialmente era o propósito, 2001, ainda ali no advento da revista impressa, seria exatamente uma revista para ser impressa, para ter esse ambiente tradicional. Com
o passar dos anos, essa concretização da revista como impresso não foi acontecendo, então eu fui mudando os paradigmas. Um deles foi aumentando a quantidade de perguntas, consequentemente de conteúdo. Para você ter uma ideia, antes era 8, 10, no máximo 12 perguntas. Hoje, o padrão começamos a partir de 30, e aí, dependendo do artista, chega a 50 perguntas. Então, alguns artistas, inclusive, se surpreendem ou até mesmo se assustam com essa quantidade. E por que essa quantidade de perguntas? Não é só pelo tamanho, dizer, uma entrevista longa e etc., mas para ter um perfil biográfico. E para que esse perfil biográfico? Para exatamente, que é eu diria que é o passo seguinte que a Ritmo Melodia está tendo, transformar esse material em e-books, e esses e-books de forma categorizada. Teve agora 5 e-books do forró, esses e-books que são chamados numa série Forró do Gogó Bocotó, onde você tem as referências do forró, Respeite Meu Fole, a Flores do Mandacaru, São Paulo é Forró do Gogó Bocotó, volume 1 e volume 2. E futuramente vai ter os livros do reggae, os livros do violeiro, dos instrumentistas, e aí abrindo para cada instrumento, dos roqueiros, né? Esse propósito da revista, o propósito editorial hoje, né, na moeda de hoje, é exatamente deixar para aqueles que têm interesse, principalmente a musicologia, seria quase que um trabalho hoje acadêmico, então um mercado hoje fora da academia, mas muito parecido com a academia, de deixar para gerações que têm interesse daqui a 20 anos ou até menos. Olha, quero saber o que é que está acontecendo no Brasil musical, que não está nos grandes meios de comunicação, naquela meia dúzia de artistas que a gente acha que o país é resumido nessa meia dúzia de artistas que tem o seu valor, que tem o seu talento, que tem o porquê de ser, estar onde está e etc. Não é um questionamento disso, mas que, obviamente, limita, né, esse universo musical. Então, a revista ela termina fazendo, né, um trabalho de utilidade pública, tá? De utilidade pública, um editorial, onde você traz ali, você não pode mais dizer que, olha, eu não conheço a Patrícia. Conhece, basta você procurar na Ritmo Melodia. Então, se você não conhece, é porque ali um momento ali que você ainda não pesquisou, não chegou na revista e, obviamente, não viu essa diversidade. Você está passando aí agora no vídeo, e você vê, ao subir, né, o quanto de pessoas. Você tem o Gilberto Gil, você vai ter aí hoje a entrevista atual do Carlos Castelo, né, e você vai tendo um manancial, né, poucas revistas. Por isso que quando eu digo que é o maior banco de dados de música brasileira, ó, nesse painel aí você tem uma pessoa de orquestra, né, você tem um violonista de música popular, você tem, inclusive, falecido um sambista. Então, você realmente assim, eu digo que hoje eu não encontro, eu até encontro revistas e blogs relevantes, né, mas que tratam especificamente de um gênero, né? Mas com essa diversidade, por enquanto, eu ainda não vi no mercado editorial musical. Então, esse é um dos propósitos aí da revista Ritmo Melodia. Você já fez algum comentário a respeito, mas assim, nas páginas da revista, os artigos eles analisam o mercado e o cenário musical, dialogando sobre o posicionamento e relacionamento dos músicos com a mídia, as gravadoras, os produtores, e o mercado musical e o desenvolvimento de uma carreira autônoma. Você já tem um estudo a respeito, então, desses resultados? Como que tem sido as visões da maioria, assim, tipo, com relação a esse mercado e essas gravadoras, com relação até mesmo à inteligência artificial que a gente tanto falou aqui hoje? Já tem um resultado específico com relação a isso? Eu lembro que eu respondi bastante perguntas a respeito disso. Olha, os artigos da Ritmo Melodia, muito obrigado até por dar essa oportunidade, né? Os artigos da Ritmo Melodia, ela também tem um quê de utilidade pública, né? E ela é separada exatamente nisso, em mercado e em carreira musical. As duas coisas fazem parte do mesmo caminho, né? Se você tem uma carreira musical, você está no mercado. Mas eu separei, inclusive separei, para poder você entender, né? Claramente, quando você for ler os artigos de carreira, por exemplo, tem um artigo de como você se relacionar com a mídia, né?
O artista também escolhe a mídia que ele quer aparecer e muitas das vezes ele dá um tiro no pé, porque de tanto escolher, ele perde as portas abertas que, porventura, tem. Muitas das vezes o artista tem a oportunidade de uma entrevista no lugar dele se despojar, de entender o perfil daquele veículo que está solicitando a entrevista, dando essa abertura, ele vai questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Ele não está aberto para expor, né? Com relação aí que você citou, a minha palestra, profissão músico, né? Em profissão músico, aí eu falo, logicamente, da minha experiência e da minha visão. Não é uma pesquisa que foi feita, mensurada, chegamos com números. Então, o que é que eu digo lá, de forma resumida aqui, lá na minha palestra, Profissão Música? Eu digo, hoje, século XXI, 2 décadas já vividas nesse século XXI, o artista, né, com o advento da internet, com o advento das plataformas musicais, com o fim das gravadoras, pelo menos as grandes gravadoras, pelo menos com o fim do disco como produto fonográfico, indústria fonográfica, o CD e etc., a mídia física. Hoje, o artista, independente do seu talento, independente da sua genialidade, ele tem que pensar na possibilidade dele ter 2 carreiras paralelas, né? Inclusive você é uma pessoa que tem isso, aonde você vai e tem a sua sobrevivência imediata, aluguel, pagar boletos, ter uma sobrevivência digna, não abrir concessões de sua carreira por conta, né, de você estar ali precisando ali de um cachê de um bar, de um cachê de um show, e ter que abrir concessões, fazer aquilo que você não gostaria de fazer dentro da sua arte, poder trabalhar a sua arte da sua forma, você tem que fazer ali um expediente que dê conta do pegue e pague da vida, né? E aí você trabalhar a sua carreira paralela. É mais trabalhoso, dá mais, né? A energia que você vai gastar é maior, né? Você sai daquele lugar do artista, daquela cadeia produtiva. Eu sou artista, eu tenho um empresário, eu tenho um assessor de imprensa, um assessor de comunicação, e eu vou para o palco e faço aquilo, né, que me é esperado. Ou fora do palco eu faço o esperado, compor, pensar o show, pensar a produção musical. Então, hoje o artista ele está tendo que fazer toda essa linha, né, de produção, e essa linha de produção cabe ele ser produtor dele mesmo, ser assessor dele mesmo, ser empresário dele mesmo, além de ter um trabalho esse. Porém, isso é uma opção. Se ele ainda quiser viver no modelo que foi vivido no passado, eu não estou dizendo no passado que é antigo, mas se ele quer, não, eu sou artista, eu sou realmente uma pessoa fora da caixa, ou e eu vou encontrar pessoas que vão né, patrocinar a minha carreira, ter um empresário, nos modos de empresário, ter uma empresa, isso também é um lugar. Se ele encontrar, ótimo. Seria, inclusive, o mundo ideal, né, essa perspectiva. Porém, a gente vê que de 10, né, ou metade de vai conseguir essa possibilidade de ter essa carreira. Hoje, você entra no mercado, onde você posta um single, né, voltou aí o single, que era um fenômeno lá do disco. Muitas pessoas esquecem, o single era, a gravadora não sabia ainda se a Patrícia ia ser sucesso. Pegava uma música que possivelmente da Patrícia ele achava que era mais palatável e tal, coloca lá, paga o jabá, faz essa música tocar. Se por acaso esse single fez sucesso, vamos fazer um compacto. O compacto é o famoso 2 músicas, lado A, lado B. Deu certo, compacto duplo, 2 músicas, lado A, lado B, 4 canções. Deu certo, um álbum. Então, esse era o modelo das gravadoras. Esse modelo, né, voltou agora com a história né, e voltou como se fosse uma novidade, né? Aí o single, que é um videoclipe, etc. E aí você simplesmente, quando você vai chegar lá na plataforma que você escolheu, você vai dar de cara que por dia 2.000 singles são lançados. E aí você tem esse manancial, né, de oportunidade. E aí eu tenho um artigo que eu falo, hoje o grande desafio não é mais compor uma música, gravar uma música, lançar uma música. Hoje o grande desafio é alguém escutar por 30 segundos sua música, ou seja, a introdução. E aí, depois desse desafio, se a pessoa conseguiu vencer esse desafio, que é alguém escutar 30 segundos e até mesmo a música completa, você conseguir fazer o seu público. Aí voltou uma coisa lá do passado, que o pessoal chamava de público-alvo.
né, que muitos artistas ridicularizavam. O público-alvo é como se eu fosse atirar em alguém, o meu alvo, né? Hoje voltou de novo essa mesma história. Meus 100 ouvintes, meus 100 fãs, meus super fãs, inclusive tem pessoas que vendem mentoria com isso, que é, vamos lá, o super fã, que é exatamente conseguir lá 100 fãs, 200 fãs, trabalhar a questão de e-mail, onde você vai se relacionar. Tem pessoas que dizem que o e-mail acabou, outras pessoas dizem que não, essa é uma forma. Outros falam a lista de transmissão do WhatsApp, uma forma também de você cultuar. Enfim, você vai ter que convencer como formiguinha, um a um, manter aquela audiência e quem sabe, você ter ali a condição de fazer um show, quem sabe na sua própria cidade, levando 100 pessoas como audiência. Então, são paradigmas, né, que foram mudando ou voltaram, né? Muitas vezes as pessoas vendem ideias de marketing, ou até mesmo produtos de marketing com coisas que eram do passado, né? E a pessoa não sabe disso, aí não que seja em vão, tá? Não estou nem dizendo que você não compre esse curso. Compre o curso que você achar que vai melhorar aí a sua carreira musical. Eu sou a favor de tudo aquilo que você achar que vai melhorar. Uma coisa é certa, cobra que não anda, não come sapo. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Se você andar, pode ser que alguma coisa aconteça. Exatamente. Antônio Carlos, preciosíssima a sua contribuição. E eu, assim, como o nosso tempo infelizmente é curto, eu vou dar sequência no quadro. Eu sempre pergunto, como batalhadora das causas femininas que sou, uma referência feminina, tanto na música quanto no mundo, para todos os meus convidados. Diga-me as suas. Bom, uma referência feminina, porque se eu fosse falar na música, eu ia arrumar problema, inclusive, com minhas parceiras musicais, tá? Então, eu vou colocar um ícone que eu acho que todas as mulheres têm como um ícone, que é a Frida Kahlo. Primeiro porque eu fiz 7 poemas para Frida Kahlo e tem 7 músicas em homenagem a essa pintora, que era uma deficiente física, do qual eu também sou, era poliomielite, do qual eu também sou, era uma feminista, era de esquerda, da mesma forma que eu sou, também uma pessoa de esquerda e uma pessoa bissexual, então entra dentro do que a gente chama hoje, né, da diversidade de gêneros e etc. Então, eu acho que essa figura, né, a figura da Frida Kahlo, ela contempla o artístico, né, através do seu acidente, começou a pintar, através das suas dores, tinha dores profundas por conta desse acidente, conseguia ali fazer o seu autorretrato. Muitas pessoas, quando vê a imagem da Frida Kahlo, acham que alguém que pintou aquela imagem como a Mona Lisa, né? As pessoas nem acham que a Frida Kahlo é a Frida Kahlo, uma mexicana nascida, viveu, morreu, né? Sofreu e etc. Não, acha que é apenas uma pintura, das pinturas do próprio autorretrato da Frida Kahlo, né? Vocês vê na internet as pessoas confundindo a personagem com a pessoa e com a pintura. Então, essa seria o meu exemplo, vamos dizer assim, né, de artista. A outra pergunta é o que eu perdi aqui? Era uma no mundo e uma na música. Oi? Seria uma referência feminina no mundo e a outra na música. No mundo pode ser qualquer pessoa. Então assim, aí eu vou contemplar, né, todas as minhas parceiras musicais, porque aí é o mínimo da gratidão que eu tenho, né, com elas. E todas as minhas parceiras musicais que viram o meu poema, deitaram ali um olhar para esse poema e construíram ali uma melodia, colocaram alma no meu poema, né? Então, tem aí parceiras musicais com quase 10 canções, como a Jussara Freire, um pouco mais de 5, como a Joyce Kelly, né? Quase 10 também, Luana Fadley, com 2, 3 canções, a Helena Elis, né? Com menos canções, mas não deixa também ser importante, Karen Martins, Roberta Coentro. Então também a parceria com Daniela Bontempo, na letra do Forró do Gogó Mocotó. Margarete Miguel, que ainda não lançamos a música, mas em breve será lançada. Eu vou deixar um grande abraço meu também, um grande beijo também meu, que sou batalhadora das causas femininas, para todas elas também, viu? Sintam-se abraçadas, sintam-se homenageadas, então, aqui pelo quadro Chac Nativa também, todas as suas parceiras musicais que você citou o nome aí. Um grande abraço de Patrícia Chac também. E voltando, para finalizar, eu sempre fecho o quadro com as piadinhas toscas da Chac, que são 5 perguntinhas toscas,
tipo, muito toscas, que não tem certo nem errado, e são 3 opções de respostas. O importante é que você responda rápido. Eu quero fazer uma observação importante que vai dizer respeito ao conteúdo que nós estávamos falando lá no começo. Eu já estava essa semana tão estressada, tão cansada, porque sou sempre eu que crio essas perguntas. Mas teve 2 perguntinhas que eu tive que pedir apoio para inteligência artificial. E a hora que eu pedi apoio para inteligência artificial, eu fiz questão de deixar as perguntas que foram escrotas, para não dizer toscas, porque as toscas são as minhas. A da inteligência artificial foram escrotas. E aí, a hora que eu fizer as perguntas, vocês vão ver o porquê. Principalmente na hora que for dizer respeito à profissão músico. Lembrando que todas as perguntas vão dizer respeito ao conteúdo do convidado. Ou seja, com relação às suas músicas, ou com relação a algum conteúdo seu, tá? Então, sempre vai te... Para você vai fazer sentido. Para quem está ouvindo, talvez não. Mas para você vai fazer sentido, ok? E aí, na hora que a gente terminar as piadinhas, depois eu faço o comentário do que eu quis dizer aqui agora no início. Então, vamos lá, Antônio Carlos. Tem que responder rápido, tá? Para se ter um relacionamento perfeito numa revista musical, o casamento entre o ritmo e a melodia não pode ser só uma união estável, o ritmo não pode brigar com a melodia debaixo de uma sacada numa serenata, ou até rola incluir a harmonia e fazer homenagem a Troar? O ritmo e a melodia, elas têm vida própria, mas quando se juntam, dá a canção. Não, mas essa opção não tinha ali. Ah, desculpa, tem as opções. Ai, meu Deus do céu. Velho é foda, mas vamos lá, de novo. Mas vamos considerar essa daí também. Quer que eu repita? Repita. Eu não perdi o foco. Para ter um relacionamento perfeito numa revista musical. Essa é a pergunta. Tá. O casamento entre o ritmo e a melodia não pode ser uma união estável. O ritmo não pode brigar com a melodia debaixo de uma sacada numa serenata. Ou até rola incluir a harmonia e fazer homenagem a Troar? A resposta é 1. Resposta 1. O casamento entre o ritmo e a melodia não pode ser só uma união estável. Vamos lá. Ó, e agora a pergunta X, que essa eu precisei do apoio da inteligência artificial. Profissão músico é ficar em casa com o violão, esperando que ele comece a tocar sozinho, fazer com que sua conta bancária seja uma partitura vazia, ou viver a vida em um eterno refrão, sempre repetindo 1, 2, 1, 2? A primeira. A primeira, né? Mas olha só o que a inteligência artificial pensa do músico. Olha a reflexão que a gente tem que fazer a respeito. Se a inteligência artificial pensa isso, o que será que nós estamos alimentando na inteligência artificial? Só vai perder para gente burra pensando sobre. Exatamente. Fica a dica. Para ser um rebelde, é preciso. Não basta ser exótico, tem que se rebelar também. Tem que andar pelos becos do mundo ou tem que morar numa aldeia nativa? Primeira também. A primeira também. Lembrando também. Que cada uma das opções tinha o nome de uma música do Antônio Carlos. Eu percebi. Por isso que eu optei pela primeira. Antônio Carlos, Magalhães, Jobim ou da Fonseca Barbosa? Da Fonseca Barbosa. Da Fonseca Barbosa. Eu não esperava menos. Do gogó ao mocotó é o mesmo que da garganta ao pé, uma jornada rumo à completa satisfação gastronômica. Do palco ao restaurante, uma metamorfose vocal deliciosa. Ou do cantar afinado ao comer dobrado, uma aventura musical e gastronômica? A primeira. A primeira. Literalmente a primeira. É uma jornada rumo à completa satisfação. Literalmente a primeira. E essas foram, então, as piadinhas toscas da Shaq. Esse foi o quadro Shaq Nativa. Quero chamar de novo China Bez e Márcio Dias, que eu tenho certeza que eles vão querer comentar alguma coisa contigo, Antônio. Muito gratificante, muito honrosa a sua participação aqui hoje. Obrigado. Muito benéfica, inclusive. Você trouxe um conteúdo fantástico para a gente. Eu já dei uma olhadinha ali no chat, o pessoal curtiu muito, já vi que eles agradeceram e disseram que foi muito importante as dicas que você nos trouxe. E eu só tenho a agradecer imensamente pela tua participação, Antônio. Obrigado. Chega mais, Márcio Dias. Opa,
Opa! Cara, bom demais, bom demais. Eu fiquei esperando aqui porque quando eu volto para a tela, o China me tira. Aí eu fiquei esperando, ele não colocou. Aí eu falei, vou colocar o China de volta na tela. Mas aí fiquei esperando, porque se eu colocar, aí ele sai. Antônio, muito bom. É o que a galera colocou aqui no chat, muito importante. São reflexões importantes sobre toda a evolução, né? Toda essa revolução musical que a gente vem vivendo aí e que é cíclico, né? Muda a tecnologia, mas no final está todo mundo tentando ir para o mesmo caminho. Valeu demais. Eu mando minha música em fita cassete pelo correio, tá valendo? Tá valendo. Na verdade, um verso, né, do Milton Nascimento resume muito isso, essa questão cíclica, né? O artista tem que ir onde o sujeito está, no caso, a audiência, né? E as formas que ele vai, velho, aí cada época, cada geração, cada momento, um momento foi vazio, outro momento não. Eu tenho 2 artigos que eu exatamente trato sobre isso, falando sobre isso aí. Chama o vazio do cemitério do músico, é chocante, mas quando o cara lê o texto, ele observa que é mais ou menos isso. Falo sobre a questão do povo artístico, né? Que a pessoa vai lá, recebe ali um benefício, né? Que é uma música e etc., e o dono do bar não entende que aquilo é um serviço, tanto como a luz, tanto como a água, tanto como o banheiro, tanto como o estacionamento, tanto como as mesas. Aí ele cobra o povo artístico. E aí o músico, o artista que está ali propondo aquilo, ainda passa por antipático, né? Porque está cobrando ali, né? Ingresso, né? Bom, enfim, são várias coisas para refletir, né? Sobre esse modelo chamado mercado musical. É a pura realidade. Arrasou. Bom. E estamos aí já com 2 horas e 11 minutos e 49,50 segundos. E o China feliz da vida, porque não dá tempo de submeter o convidado ao Memorix. Ele também ficou feliz, ó. Ele também ficou feliz. Não. Eu tenho certeza que a nossa audiência está sentindo falta dos convidados do Memorix. Estão quase morrendo, eles estão quase morrendo de saudade daquele quadro maravilhoso. Bacana demais. Bom, Antônio, quer deixar suas considerações finais, seu recadinho final aí para a audiência? A gente colocou aqui, ó, o site, né, ritmomelodia.mus.br, para quem quiser lá dar uma conferida. Eu sou fã de espaços onde tem toda essa mistura rítmica. Eu sou muito pé atrás com essa coisa de segregação, de que tem que separar. Não, eu acho que tem que ser tudo junto e misturado, então eu sou fã desse tipo de ambiente. Muito bom, parabéns. Basicamente, eu só com um fechamento mesmo, e pegando exatamente suas palavras, é isso, né? Quando você entende que você pode conviver, e conviver no que significa gostar do outro no sentido afetivamente, no sentido, por exemplo, vamos falar do musical. Você entra na Ritmo Melodia, beleza, não gosto daquele gênero, não vou ler aquela entrevista, gosto dessa e tal. Eu me permito, exemplo, quando eu comecei a Ritmo Melodia, aqui em São Paulo, eu ia para os espaços escutar música de quem eu não conhecia. Eu sentava, prazer em conhecer, toca aí, e assistir o show. E aquilo poderia ser legal, emocionalmente falando, do gosto, poderia ser que não foi legal também, porque se não me agradou. E uma das coisas que eu também não falei, e aproveito a falar, é que eu nunca enveredei para a crítica musical, a crítica no sentido do crítico musical. Todos os meus textos são críticos, alguns acho até um pouco ácido, outros acho até bruto, mas não da crítica musical. Eu nunca me senti à vontade em eu escutar algo e dizer sobre a minha subjetividade, né, a minha subjetividade, o meu sentimento, falar sobre aquilo. Eu apenas sentia, gostei e não gostei, somente. Mas eu não me sentia como jornalista
eu não vou usar a palavra honesto, porque eu estou dizendo que os críticos são honestos, mas assim, eu diria que eu não me senti à vontade nisso, né? E mesmo sendo músico, mesmo tendo conhecimento para tal, né, de falar, seja, né, da parte realmente musical, mas eu falava, não, alguém gostou, alguém gostou, e se alguém gostou, tem audiência, e eu vou respeitar a audiência daquele que gostou. É claro que a gente sabe que também o mercado de crítico tinha um motivo pelo qual tinha concorrência, não tinha honestidade intelectual, não estou dizendo que eles eram desonestos, mas não tinha honestidade intelectual, porque as gravadoras brigavam. Então, fala bem aqui do João, porque o José é concorrente, então, fala mal do José, porque o João que tem que ser. Então, a gente, quando tem o senso crítico, a gente observa que não é à toa que os críticos eram abomináveis, até chegou ao ponto de dizer que era um trabalho inútil, né? E quando eu digo que o meu trabalho é de utilidade pública, é porque eu exponho. E quem vai dizer se é bom ou ruim é quem lê, caso leia, né? O pessoal dizia muito que os críticos eram músicos frustrados, né? E assim, grosso modo, né, radicalizando, quando você não tem essa percepção que você acabou de colocar de, cara, tá, eu não gostei, mas alguém gostou, né? Quando você não tem essa percepção e aí você vai para aquela coisa de falar mal do trabalho de alguém e tal, não sei o quê, de uma certa forma, lá no fundinho, tem uma certa frustração, porque você chega e fala assim, esse cara aí tá fazendo esse troço ruim e tá fazendo sucesso. Cara, alguém tá gostando. Sim. Pode ser ruim para mim, eu não estou gostando, mas alguém está gostando, alguém está pagando por aquilo. Perfeito. Me incomoda, como jornalista, me incomoda mais um posicionamento social, um posicionamento político do artista, não só o músico, mas vamos falar do músico, que é o que a gente está tratando aqui. Isso me incomoda mais. Por quê? Porque aí ele prejudica um contexto social, porque ele é uma pessoa que ele tem uma fala, um lugar de fala, com milhões de pessoas, centenas de pessoas que ele pode induzir para um caminho, né? Para um caminho, e esse caminho pode ser que não seja bom para a coletividade. A gente teve aí um momento exatamente aí de polarização, onde a gente viu na prática isso. Então, eu fiquei, inclusive, porque o meu trabalho musical é com reggae, e eu fiquei muito emputecido, mas não escrevi uma linha, você não vai ver lá uma linha, mas fiquei intimamente, né, não só como cidadão, mas também como músico, também como letrista, e também como jornalista, falar, putz, mas como pode, né? Aí sim, porque aí não é o meu gosto musical sobre a obra daquela pessoa, mas o que ela colocou, o que ela levou as pessoas seguirem. É mais ou menos, fazendo aí uma analogia bem, né, bruta, é quando você leva, né, um gado para ser executado e ele só está caminhando só. Tá? Isso sim é uma responsabilidade social. Né? Isso é uma responsabilidade social. A ausência de opinião é uma responsabilidade social do artista, quando ele fala, eu não vou me meter com isso. Quando ele não se mete, ele escolheu o lado vencedor, e geralmente o lado vencedor é do poder, geralmente é o lado mais escroto, então ele também se omitiu. E, ao mesmo tempo, quando ele se coloca em falar, ele não tem a responsabilidade, né, de pesquisar antes, de olhar antes, saber que ali não é o cidadão com título eleitor. Ele vai lá e ele pode fazer o que ele quiser, inclusive votar em quem ele quiser, é um direito dele, né? Agora, quando ele começa a induzir isso. Então, assim, só para fechar, que isso me incomoda mais, mas também eu não escrevo sobre, mas me incomoda mais do que um cara fazendo uma música que eu considere que não seja boa, mas que alguém está curtindo, então siga a vida aí. É isso aí. Arrasou.